Bobby Proctor. The next. Right. The next. Right. The next. Right. November 11th, 1952. That's 68 years ago. That's a long time ago. Now, I've been studying the material I want to present to you for the past 60 years. In fact, last Wednesday, ensinou foi um monte de coisas que vocês ouviram Kiyosaki falando, sabe? Para fazer o que o Robert disse, você tem que fazer uma mudança interna. Essa mudança não acontece fora, e sim dentro de você. E eu vou mostrar como fazer isso. Não me importa em que situação você está hoje. Se você não tem nada de dinheiro, de repente você está falido ou até mesmo morando na rua. Isso não importa. Se você prestar atenção em tudo que eu vou te dizer, e se você começar a praticar o que eu tenho a sugerir, tudo na sua vida vai mudar. Pode parecer que eu estou exagerando, mas essa é a realidade. Pense aqui comigo. Você tem a habilidade, você pode criar sua própria economia. A gente ouve sobre economia está assim, economia está assado, e você pode literalmente criar a sua própria economia. Você tem essa habilidade dentro de você. E você pode mudar tudo de forma bastante rápida. Isso não é mágica. Você tem mais potencial do que você jamais imaginou durante toda a sua vida, e você precisa aprender a usar isso. Muitos anos atrás, eu conheci um homem que me deu esse livro e tudo na minha vida mudou. Eu estava num lugar muito ruim, estava numa situação muito difícil, e aquele cara falou assim, ó, não olhe para trás, pare de olhar para trás, olhe para isso aqui, rapidinho. Deixe essa areia representar a sua vida. A areia no vidro é o seu futuro, a de cima, e embaixo é o seu passado. Não tem nada que você possa fazer a respeito da areia que está na parte de baixo. E não tem nada que você possa fazer a respeito do que está no futuro. Você tem que viver o agora. Você tem que entender o agora. Quando eu era menino, a minha avó me criou. A minha vovó sempre dizia: ah, eu logo irei embora, eu logo morrerei. E eu acho que naquele momento, eu acho que ela devia ter uns 60 anos. E é claro que eu era um menininho, então para mim ela era uma velha, uma velhinha. O que ela estava dizendo é: eu não tenho muita areia na parte de cima do meu vidro. A gente nunca sabe quando as pessoas vão morrer. E ela sempre dizia: já já vou embora, já já vou embora. E a minha avó viveu até os 90 anos. Pense a respeito. Ela achava que ela tinha um pouquinho de areia, tinha mais 30, quase 40 anos. E mais ou menos na mesma época, eu conheci um outro homem chamado Bob Yates. Eu e ele somos grandes amigos. Ele tinha também 60 anos e ele estava numa estrada e ele bateu numa ponte e assim, num estalar de dedos, ele morreu. Tinha 60 anos. E se você tivesse perguntado para ele meia hora antes quanto de areia ele ainda teria, ele provavelmente diria: ah, eu tenho, sei lá, uns 20, 30 anos ainda disponível. E ele viveu só mais meia hora. Então temos a vovó, com 60 anos, achando que em breve morreria, e viveu mais 30, quase 40 anos. E o Bob, meu amigo, não viveu muito. Nós nunca sabemos o quanto de areia nós temos. A gente só sabe o que tem aqui, agora, nesse minuto.
Se você prestar muita atenção, bastante atenção ao que eu vou te sugerir aqui durante essa apresentação, e se você praticar o que eu estiver te sugerindo, tudo na sua vida pode mudar. Now you want to grow. Você quer crescer, todo mundo quer crescer. If you're going to grow, Se você for crescer, é essencial que você faça mudanças. Não dá para mudar sem mudança, não dá para crescer sem mudança, você tem que mudar. É simples. Então preste atenção agora. you must know. Tem duas coisas que você tem que saber. Create wealth. Se você vai criar riqueza, One, you've got to know where you are. você tem que saber onde você está Know where you're going. e, Number three em is segundo lugar, você tem que saber onde você quer chegar e depois você tem que chegar. this is so obvious. Isso é tão óbvio, Simple. é tão simples, Just ask yourself, why are que você tem que se perguntar por que tantas pessoas estão empacadas? a high percentage of the population Há uma alta porcentagem da população que está empacada, não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, no mundo todo. people are As pessoas estão paralisadas, empacadas, elas querem vencer, mas não sabem como. would tell you E a maioria das pessoas vai te dizer: eu não tenho uma meta, eu não tenho um alvo para atingir. Eu acho que não é esse o problema. O problema these people está aqui. Essas pessoas não sabem quem elas são, going on inside. não sabem o que está acontecendo dentro delas. Problem. E há um problema. It's in São Paulo, É um problema que acontece no Rio, em São Paulo, em Oklahoma, em Londres, em Nova York, em Toronto. É um paradigma. As pessoas estão empacadas, elas têm uma programação mental que as mantém naquele mesmo lugar. Se elas quiserem mudar, elas têm que mudar o paradigma. sit down with me. Um homem uma vez se sentou comigo, 21st of October, 1961. em 1951, Said, Bob, e ele disse: Bob, represent results that eu quero apresentar os resultados nesse R aqui da sua vida. E aí ele colocou também 2 Hs, and wealth. que representam happiness, que é If I found felicidade, e health, que é saúde. E ele me perguntou: você é um homem feliz? Sim, eu acho que eu sou um homem feliz. when I was sick, Se você tivesse me visto antes, eu teria balançado a cabeça. ever seen me Ele disse: when I was broke? você precisava me ver quando eu estava falido. Esse homem sempre teve dinheiro. Ele tinha muito dinheiro. Bob, E ele disse: Bob, is not working. Mine a forma como você está trabalhando, como está operando, não está funcionando. A minha, sim. Por que você não faz do meu jeito? He said, you know, you E ele disse assim: você deve ser uma das pessoas mais infelizes que eu já conheci. headache or something. Você está sempre com dor de cabeça, você está triste, você está sempre sem dinheiro. E ele estava sendo bonzinho. Naquela época, eu estava ganhando $4.000 por ano e eu devia 60 mil. Então, pensa assim: I had taken every cent I se eu pegasse todo o dinheiro que eu recebia durante 18 meses, I would 18 meses, eu estaria equivalente. Eu não teria dinheiro para sobreviver, tudo que eu ganhasse seria para pagar os meus débitos, as minhas dívidas. Então, era uma situação realmente impossível. asked me, he said, do you ever read anything? Você já leu alguma coisa? Ele me perguntou. Não, não leio nada, não. I said, I would suggest you Bom, eu acho que você deveria começar a ler. could read. Claro que eu conseguia ler, não muito bem, mas eu conseguia ler. That I read E aí ele sugeriu que eu lesse isso aqui. E eu vou te contar o que ele me falou. Bob, esse livro foi escrito por Napoleon Hill. O Napoleon Hill, by Andrew Carnegie. ele foi mentorado pelo Dale Carnegie. Andrew Carnegie Andrew Carnegie era o homem mais rico do mundo naquele momento, considerado o primeiro bilionário do mundo. Napoleon Hill E o Napoleon Hill mentored by him. foi mentorado por ele. He spent his whole life writing Ele passou a vida inteira escrevendo esse livro, estudando pessoas ricas no mundo todo. and Ray said to me, E ele disse para mim: whole life writing it, se ele passou a vida toda escrevendo, spend the rest of eu acho que você deveria passar o resto da sua vida tentando entender e aplicar
aplicar o que ele escreveu. He suggested that I read Ele me sugeriu que eu lesse isso todos os dias. E sabe de uma coisa? Wednesday, Na última quarta-feira, eu comecei a ler depois de 60 anos, o mesmo livro de novo. Eu tenho negócios no mundo todo e nada acontece por acaso. Eu vou mostrar o que eu aprendi. Todo mundo que está conseguindo ouvir a minha voz agora pode aprender. Estamos falando sobre multiplicar em 10 vezes. Isso é fácil. Você pode estar pensando assim, eu não sei se eu consigo. Você consegue, porque eu fiz isso. Eu multipliquei. Em um ano, a minha renda saiu de 4 mil por mês para 400 mil. E depois passou para mais de 1 milhão por ano. Eu comecei negócios em Toronto, Montreal, Atlanta e até na Inglaterra. E eu lavava o chão, eu limpava o chão. Alguém diz assim, não tem dinheiro suficiente limpando o chão, mas eu comecei limpando um chão. E em 5 anos, eu estava limpando diferentes escritórios em países diferentes, em cidades diferentes, estava ganhando mais de $1 milhão por ano. E eu não sabia o que estava fazendo, eu era até um pouco irresponsável, devo dizer. Eu ia para Londres, e aí eu jogava roleta, e eu não estava nem aí se eu perdia dinheiro. Porque era fácil para mim entrar mais dinheiro. E até que deu certo. E aí, um dia, eu parei e comecei a pensar, acho que estou sendo irresponsável. Eu comecei a me perguntar, como é que eu mudo? Como é que eu faço para mudar a minha vida? Como é que a minha vida mudou? Como é que eu saí de falido para isso aqui? E sabe de uma coisa? Eu não conseguia responder essa pergunta. Eu não sabia como eu tinha mudado. Eu comecei a pensar, se você quiser ganhar dinheiro, você tem que ser muito inteligente. E eu sabia que eu não era assim tão inteligente, mas eu estava ganhando muito dinheiro. Eu fui criado para acreditar que se você não for para a escola, você não vai arrumar um bom emprego. Eu fiz o ensino médio durante 2 meses. Eu estava ouvindo o Kiyosaki e ele está certo. Eu não terminei a faculdade, eu não terminei nem o ensino médio. Eu só estudei durante 2 meses. Eu nunca arrumei um emprego. Eu virei o dono da empresa toda. Mas como que isso aconteceu? Eu não conseguia entender. Eu levei 9 anos e meio para entender como é que eu fiz essa mudança. E aí eu entendi. Eu estudei com as pessoas mais brilhantes do mundo. Eu ia para qualquer lugar estudando para programar a minha mente. E aí, quando eu consegui as respostas, tudo que eu queria fazer era ensinar. Eu abandonei a minha própria empresa e eu fui trabalhar em Chicago, numa corporação. E era uma empresa que era considerada uma das primeiras de motivação do mundo. Se você quiser vencer, você tem que ter um mentor. Você ouviu o Kiyosaki alguns minutos atrás falando sobre o mentor dele, o seu pai rico. Todo mundo que eu conheço que se saiu bem, todos eles têm mentores. O homem que me deu esse livro aqui foi meu primeiro mentor. E agora eu tenho muito dinheiro e também tenho muitos mentores. Eu recebi uma vez um texto e aí a pessoa me disse assim, preste muita atenção no que está escrito aqui. Há uma diferença entre desejar uma coisa e estar pronto para recebê-la. Ninguém está pronto para uma coisa até que acredite que pode adquiri-la. O estado de espírito deve ser crença, não esperança ou desejo. Pense. Você não está pronto para receber se você não acredita que você pode receber. Esperar e desejar receber, isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Você tem que acreditar. E quando você acreditar, é aí que as coisas vão acontecer. Pense o que eu tenho para falar.
Eu acredito que nosso sistema de crenças está baseado nos nossos valores, nas avaliações que a gente faz. Se a gente continuar estudando e a gente começar a acreditar que a gente pode fazer uma coisa, a gente faz. Só há duas fontes para você descobrir sobre quem você é. Uma é ciência e a outra é teologia. Você pode buscar todas as grandes religiões, todas vão dizer, você tem que acreditar. E você pode buscar todos os psicólogos e todos eles vão dizer, você tem que acreditar. Isso é fundamental. E aí eu fico me perguntando, como crer, como acreditar? Como é que eu posso acreditar que eu posso vencer? Eu não tenho dinheiro, eu tenho todo tipo de problemas, como é que eu faço para acreditar? Não sei. Mas um mentor me disse um dia, Bob, o nosso sistema de crenças está baseado na avaliação que a gente faz de alguma coisa. A gente fica sempre avaliando uma situação e as pessoas. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava reavaliando quem eu era. Isso que eu estava fazendo. Eu estava olhando as minhas anotações, as minhas gravações, eu estava lendo livros, eu estava buscando curso, eu estava estudando quem eu era. E aí eu comecei a acreditar, eu consigo, eu consigo, eu consigo. E aí a sua crença vai crescendo, crescendo, você não vai lá para cima do nada, mas ela vai crescendo aos poucos e cresce. E cresce. Enquanto vocês estiverem ouvindo todos os palestrantes que vão falar no Nitro 10X, vocês vão ver isso ser abordado de ângulos diferentes, mas todos eles vão falar a mesma coisa. Você é que tem que ouvir. Você não precisa de mais esforço para mirar alto, para exigir abundância, para não aceitar a pobreza. Você não precisa de mais esforço para almejar o alto na vida, para exigir abundância e prosperidade, do que para aceitar a miséria e a pobreza. Pense. Eu sei que isso já foi mencionado antes. Você pode pensar assim, eu não sou muito inteligente. Não importa o que você está fazendo. O sucesso é 5% estratégia e 95% mentalidade. Quando você tiver essa ideia aqui, vai acontecer. Mas você tem que colocar na sua cabeça que isso vai acontecer. E aí vai acontecer. Pense. Pense de verdade. O que você quer que aconteça? Eu não sei o que eu quero acontecer. Eu não sou inteligente o suficiente. Isso não é verdade. Não é verdade mesmo. Se você criar uma imagem na sua mente de você, vencedor, tudo vai acontecer. É assim que funciona. E eu vou mostrar uma coisa para vocês sobre como tomar uma decisão e poucas pessoas sabem isso. Então, prestem muita atenção ao que eu vou mostrar agora. O motivo pelo qual a maioria das pessoas nunca vence é porque elas não decidem vencer. Eu já decidi. Não, provavelmente você não decidiu. Nós não aprendemos a tomar decisões na escola, eles não te ensinam como tomar essas decisões. O Kiyosaki falou isso já para vocês. Não te ensinam como tomar uma decisão, como ganhar dinheiro, nada disso te ensinam na escola. Eu falei sobre o Andrew Carnegie. Tem uma história aqui que eu acho que vale muito a pena eu contar. Essa é uma foto do Andrew Carnegie. E na época dele era o homem mais rico do mundo. E do lado você tem uma foto do Napoleon Hill, que é o autor desse livro, quando ele era muito jovem. Ele estava trabalhando como repórter numa revista, e a revista ia escrever um artigo sobre pessoas ricas. O Napoleon Hill conseguiu entrevistar o Andrew Carnegie durante 3 horas. No final dessa entrevista, que durou 3 horas, o Carnegie disse, olha, essa entrevista não é o fim, é só o começo, eu quero que você vá para casa comigo. Levou ele para casa e eles passaram 3 dias conversando, explicando como é que ele se tornou o homem mais rico do mundo.
Agora, antes do Napoleon Hill, o Andrew Carnegie estava buscando alguém, porque em 1908, quando o Henry Ford estava construindo carros, nós tinha a Firestone ali fazendo seus pneus. Eles eram amigos e o Carnegie tinha contato com essas pessoas. E ele disse, é uma vergonha que nós vamos para as nossas tumbas sem compartilhar esse conhecimento. Alguém deveria juntar toda essa informação e a criar as leis das realizações. E ele estava buscando alguém que o fizesse. E ele achou, eu acho que esse cara é o cara. Então, ao final dos 3 dias, ele perguntou ao Napoleon Hill. Ele falou assim, eu vou te fazer uma pergunta e eu só quero uma resposta de sim e não. E a pergunta foi a seguinte. Ele disse, Napoleão, você dedicaria o resto da sua vida a uma ideia pela qual talvez você não recebesse nenhuma remuneração, mas por pelo menos 20 anos. Em 29 segundos, o Napoleão disse, sim, eu dedicaria. 29 segundos. O que o Napoleon Hill não sabia é que o Andrew Carnegie estava lá, mexendo nas suas mãos sobre as mesas e tinha dado 60 segundos para a pergunta. 60 segundos. E em 29, ele disse que sim. Ele tinha aquele cronômetro marcando o tempo da resposta. E ele disse, Napoleon, você não vai receber nenhuma recompensação material por mim. Você vai fazer isso sozinho. Eu vou te apresentar as pessoas mais ricas do mundo. E eles vão deixar que você os entreviste. Eu quero que você os estude. Eu quero que escreva um livro sobre isso. E ele disse, antes de concluir, você vai ficar desestimulado e todo mundo vai dizer que você deve desistir. Eu vou te dar uma afirmação e eu quero que você escreva isso aqui, eu quero que você escreva palavra por palavra. E ele disse o seguinte, Napoleão, você vai ficar falando consigo mesmo e você vai ficar repetindo isso em voz alta. Ele vai dizer, Andrew Carnegie, não vou apenas igualar suas conquistas na vida, mas eu vou desafiá-lo no posto e ultrapassá-lo na arquibancada. E o Napoleão disse, jogou o lápis no chão e falou assim, pode apostar que sim. E ele falou assim, eu sei que você não vai desistir, mas você precisa implantar essa ideia na sua mente subconsciente. Mas eu quero que você sempre repita isso, olhando no espelho, olhando nos seus olhos, todo dia de manhã e todo dia à noite, por 30 dias. E o Napoleão disse, eu posso fazer isso. A primeira vez que ele o fez, ele disse que se sentiu um bobo, um idiota, porque ele entrou no banheiro, trancou a porta e ele sussurrava para o espelho. E ele